adoramos nessa noite, que o Senhor é bendito no nosso meio. Nós queremos te exaltar, queremos pedir que o Senhor fale nos nossos corações, que o Senhor transforme a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor fala conosco de formas inesperadas, nós sabemos que o Senhor fala em momentos inesperados, sabemos que o Senhor nos fala em lugares inesperados. Em outras palavras, o Teu Espírito nos sopra para onde Ele quer, e que seja assim nessa noite. O Senhor fale conosco, em nome de Jesus, amém. Prazer receber todos vocês aqui, que o Senhor possa te abençoar nessa noite, essa noite tão especial, que estamos aqui para adorar o nome do Senhor, mas ao mesmo tempo, para ouvir o que Ele tem a dizer aos nossos corações. Então pode ter certeza que você sairá daqui dessa noite com a palavra de Deus no seu coração. Eu queria inicialmente ler 2 versos da Escritura, o Salmo 121, os versos 1 e 2, texto muitíssimo conhecido entre nós. Salmo 121, os versos 1 e 2, que diz: elevo os meus olhos para os mais altos montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não tenhamos dúvida que o nosso socorro vem sempre do Senhor, e Ele está aqui nessa noite para te socorrer, para te ajudar, para te dar paz e para falar nos nossos corações. Então que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus, amém? Convidar os irmãos do louvor para vir até aqui à frente. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé também, para que nós possamos juntos louvar o nome do Senhor. Enquanto os irmãos aqui se aproximam, 2 avisos importantes. No dia próxima semana, na parte da manhã, nosso culto será dedicado às crianças. Na verdade, será feito pelas crianças, né, e por irmãos que cuidam das crianças aqui da igreja. Então não perca. E no sábado, à tardezinha, vai começar a tardezinha aqui um evento com as crianças, preparado pelo Ministério Infantil da igreja. Algumas vão dormir aqui na igreja, entende? Algumas vão dormir aqui na igreja, então vai ser bem legal. Criança adora dormir fora de casa, e eu tenho aprendido que os pais devem gostar, assim, uma vez ou outra, de vez em quando, né pastor? Sabe como é que é, né? Lá em casa ainda não, ainda o Gabriel não pode dormir, não pode, mas ele vai vir no sábado para ficar um pouquinho aqui, vai brincar um pouquinho com o pessoal. Então traga seu filho, vai ser muito importante esse momento. E no primeiro domingo do mês de novembro, nós temos a nossa assembleia, dia 6/11, fica aí o convite também para os irmãos, para participarem conosco desses momentos que são importantes na vida de nossa igreja, amém? Vamos louvar o Senhor? Boa noite, meus irmãos. Nós vamos começar nosso momento de louvor e adoração cantando a música Ele Continua Sendo Bom. Essa música fala, né, que independente das circunstâncias, independente do que a gente passar, independente de Deus fechar uma porta ou falar um não para a gente, ou deixar que a gente passe por algum tipo de sofrimento, né, pastor Pedro, que a gente tem falado hoje pela manhã, que o sofrimento faz parte da vida cristã, a gente não pode deixar de ter fé de que Deus é bom, de que a bondade dele é uma coisa muito real e que a gente experimenta da bondade dele todos os dias. Então, essa música fala sobre isso. Independente do que acontecer, a gente tem que ter fé e confiança de que Deus continua sendo bom. Aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui.
gente realmente tenha fé de que, independente das circunstâncias, Deus é Deus e Ele continua sendo bom. Nós vamos cantar agora Tu És Soberano, que também fala sobre isso, sobre Deus ser Deus na nossa vida, ser soberano sobre nós. Enquanto nós cantamos a nossa próxima música, eu gostaria de convidar aqueles que vieram preparados para entregarem seus dízimos, suas ofertas. Lembrando que o gasofilácio menorzinho ali em cima é o nosso gasofilácio de missões. Sobre as montanhas e o povo
Amém, Senhor. Que o Senhor possa realmente reinar em nossas vidas, ser soberano, Pai. Que nós possamos entender o lugar do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Que o Senhor continue falando conosco nessa noite. Assim como o Senhor já falou no início, tem falado nessas músicas. Deus, abra o nosso coração. Que seja terra fértil para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa estar conosco, Pai, em todos os momentos. Que o Senhor possa passar conosco todas as nossas lutas, Senhor. Que nós não nos esqueçamos da Tua bondade, do Teu amor, da Tua graça que o Senhor derrama todos os dias sobre a nossa vida, Deus. Que a gente possa usar esse amor, essa graça derramado em nós, para que nós possamos também derramar graça e amor na vida dos nossos irmãos, Deus. Em nome de Jesus. Que o Senhor continue falando com essa igreja, que o Senhor continue na frente dessa igreja, Pai. Abençoe a palavra que vamos ouvir daqui a pouco. Obrigada também por todos os dízimos, por todas as ofertas. Agradeço a presença de todos que estão aqui, Deus. Lhe peço para que o Senhor continue os guardando, Pai. Cuide deles durante essa semana e fale com eles, Deus. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Soberano e fiel.
Amém. Assim mesmo como estamos, coloque a mão no seu coração e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Talvez seu coração esteja aí doído, apertado, sangrando. Nós acabamos de cantar que Ele é alfa, ômega, início, fim. Cantamos que Ele é soberano. Cantamos que Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Fale agora com o Senhor, o seu Pai, o seu Deus, que está aqui entre nós, que nos conhece tão bem. Deus não muda, Deus é bom, é socorro presente na tribulação. Salmo 121, como lemos, nos lembra que o Senhor está para além dos montes e Ele é o nosso socorro. Ó Senhor, nosso Pai, nosso Deus bendito, Tu és ágape, Tu és amor, alfa e ômega. Contempla agora o coração do Teu povo, Senhor. Aquilo que conseguimos expressar com as nossas palavras, mas também os nossos desejos e sentimentos inexprimíveis. Tu sabes todas as coisas, Tu nos sonda de longe, de perto, esquadrinha o nosso ser, as nossas entranhas. Muito obrigado, Senhor, porque apesar dessa Sua glória, do Seu poder, o Senhor se importa com o Seu povo. Que nessa noite o Teu consolo, a Tua graça, a Tua paz, o Teu sossego, a Tua fortaleza, a Tua esperança, as Tuas ricas misericórdias sejam derramadas de forma generosa, abundante, sobre cada coração, sobre cada mente, sobre cada alma. Que o Senhor possa trazer, ó Deus, o alívio, trazer a alegria, trazer o sorriso, trazer o encorajamento, Senhor, para que possamos estar na Tua presença, ó Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abalam. Dá-nos essa fé, Senhor, e abençoa-nos a despeito dessa fé tão pequena que temos. É a oração que Te fazemos, oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém. Os irmãos, por bondade, se assentem. Abra comigo sua Bíblia, em livro do Êxodo, capítulo 14. Segundo livro da Bíblia, segundo livro do Pentateuco, livro do Êxodo, capítulo 14. Nós leremos todo o capítulo e, à medida que formos lendo, peça ao Senhor que te fale por meio dessa leitura, que Ele já possa sinalizar no nosso coração, na nossa mente, a Sua vontade para nós nessa noite. Palavra do Senhor, diz assim, palavra de Moisés. O Senhor, então, disse a Moisés: diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em fronte desse lugar, junto ao mar, vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: eles estão desorientados da terra, estão presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: que é isso que fizemos?
permitindo que Israel nos deixasse de servir? Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, e os seus cavaleiros e os seus exércitos, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram assim a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir aos egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E o Senhor então disse a Moisés: por que tens clamado a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão e estenda as mãos sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios para que venham atrás de vocês e entrem no mar, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento que fez soprar toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. E na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de noite, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou ali um alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram:
vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra todos os egípcios. Então o Senhor disse a Moisés: estenda mais uma vez a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os carros de guerra e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhe eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou a Israel naquele dia das mãos dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e também em Moisés, o seu servo. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos dê a sua palavra nessa noite. Algumas questões introdutórias. Primeiro, nós iniciamos agora no mês de outubro uma série de reflexões acerca do soprar de Deus, da presença do fôlego e do sopro de Deus entre nós. Então, nós vamos pegar alguns textos das Escrituras que narram esse sopro de Deus, esse hálito de Deus em favor do seu povo, simbolizando, obviamente, a presença dele no nosso meio. Esse texto que nós lemos, os irmãos conhecem muito bem a história de Israel. Deus havia chamado a Abraão, e Abraão então sai da sua terra para uma terra que Deus haveria ainda de mostrá-lo, e Abraão, obediente, faz isso, e ele peregrina morando em tendas, e em peregrinação ele tem o seu filho Isaque depois, da mesma forma, habitando em tendas, tem o seu filho Jacó, os 3 patriarcas, grandes patriarcas de Israel, e depois de Jacó nós temos ali José. José foi coroado com sabedoria e graça diante de Deus, num período muito importante, muito singular naquela época, porque haveria de ter uma fome ali naquela região, sobretudo na terra do Egito também, e nós sabemos que José foi levado cativo para o Egito, foi vendido por seus irmãos, e chegando ali, José então alcança graça diante de Faraó, e depois de revelar um sonho enigmático que o Faraó havia tido, ele é então alçado à condição de governador sobre o Egito. E nessa função, 7 anos de fartura e 7 anos de vacas magras, José então é usado por Deus para preservar não só a nação ali do Egito, mas também a sua própria prole, a sua própria descendência. Nós sabemos que os filhos de Israel, por conta desse livramento de Deus, por conta da sabedoria de José, são levados ali para a terra do Egito, e eles ocupam uma região chamada Gósen ou Gozém, onde eles ficam ali e se multiplicam. A palavra do Senhor diz que José morreu, e depois de algum tempo, sobe ao trono do Egito um faraó que não conhecia José. E esse faraó era extremamente maligno. Ele viu o povo de Israel crescendo e se tornando poderoso. A terra onde eles estavam era uma terra muito boa. E o que ele faz? Ele então escraviza o povo. E coloca o povo para fazer realmente serviços forçados, né? E isso dura, irmãos, 430 anos. E nesse período de servidão, nesse período de escravidão no Egito, a palavra do Senhor diz que o povo começa a clamar a Deus, pedindo uma libertação. Eles já não aguentavam mais estar servindo sobre o jugo de Faraó. E o que Deus faz? Deus responde essa oração, e Deus então levanta o seu servo Moisés. Moisés então tem aquele encontro ali dramático com Deus no Horebe, quando Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. Moisés então é chamado por Deus para libertar o povo e para levar algumas mensagens para Faraó.
E Moisés, então, obedecendo a voz de Deus, e também a companhia do seu irmão Arão, ele se apresenta a Faraó com a seguinte mensagem: diga aos filhos de Israel que liberte meu povo para que eles prestem culto, e diga aos filhos de Israel que o libertador veio para levá-los para a terra que ele havia prometido. A palavra de Deus diz que Faraó endureceu o coração, razão pela qual Deus envia então 10 pragas, sendo a última morte dos primogênitos. E depois dessa última praga, Faraó então, de forma recalcitrante, resolve deixar o povo ir para a terra que Deus os havia prometido. E nós então estamos justamente nesse período aqui, nesse tempo, onde o povo de Israel agora está saindo do Egito e indo para a terra de Canaã. É muito interessante a gente perceber que nessa jornada do povo de Israel, Deus é Deus. Deus faz umas coisas que só Ele mesmo para explicar. Deus poderia ter facilitado a jornada do povo, mas poderia mandar o povo por um caminho mais fácil, mas se você ler o capítulo 13 de Êxodo, você vai ver que Deus faz com que o povo ande por um caminho não tão bom, não tão adequado, não tão estratégico assim, já que o povo estava saindo de um jugo de Faraó. E Deus então permite e conduz o povo dá algumas rodopiadas ali pelo deserto, e parecendo mesmo que estavam perdidos, sem saber para onde ir, sem direção, eles acabam ali num beco sem saída, porque Deus os dirige, né, para essa região que nós lemos aqui. Uma coisa muito interessante, porque dentro da geografia de Israel, o cenário era mais ou menos esse. E haviam montanhas para todo lado, onde eles estavam, e existia assim, o mar à frente do povo, e atrás do povo estava o Egito, não é Faraó. Então Deus conduz o povo meio que para uma armadilha santa mesmo. Era problema na certa, né? E essa aparente desorientação do povo chega até Faraó. Faraó fica sabendo disso e fica animado, dizendo: olha, eu vou recapturar essa turma. Por que eu deixei esse povo sair assim? E a palavra do Senhor diz que Faraó, então, por conta do seu coração endurecido, ele então investe mais uma vez contra o povo de Israel. Mas, mais uma vez, irmãos, de uma forma muito, muito clara, o texto diz que todo esse quadro, todo esse cenário de Deus libertando o povo do Egito, cumprindo a sua promessa de levá-los para a terra de Canaã, e esse quadro também, desse lugar não estratégico, com muita dificuldade, Deus colocou o povo ali, montanha para um lado, mar na frente e Faraó atrás. A palavra do Senhor diz que todo esse cenário de angústia, de perigo e de incerteza, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus está por trás disso, e Ele seria glorificado por meio dessa situação. Essa é uma questão muito interessante, né? Deus parece que, de alguma forma, Ele complica muitas coisas na nossa vida para manifestar o seu poder e manifestar a sua glória. Muito bem, mas como que o povo recebeu tudo isso? O povo de Israel que estava fugindo ali, saindo da terra do Egito. A palavra do Senhor também vai dizer aqui no capítulo 14, que nós lemos, que o povo foi tomado por um grande medo. Medo porque eles sabiam que se Faraó viesse atrás deles, eles seriam recapturados, na melhor das hipóteses. E certamente, possivelmente, eles seriam mortos. O povo foi tomado, portanto, de um medo diante dessa situação. Foi tomado também de grande ansiedade. E mais do que isso, a palavra do Senhor diz que o povo murmurou contra Deus e murmurou contra Moisés, revelando assim um coração não apenas inquieto e amedrontado, mas um coração incrédulo. Mas Moisés, servo de Deus, tomou uma atitude completamente diferente, diametralmente diferente. A palavra de Deus diz que Moisés, servo do Senhor, permaneceu firme, sabendo que Deus era fiel, e ele, usado por Deus, acalmou o coração do povo e estimulou para que o povo confiasse no Senhor e nas suas promessas. E mais do que isso, mais do que tudo isso, Moisés fez algo que o povo não havia feito. A palavra de Deus vai dizer que o Moisés orou naquela situação. Numa situação limite, numa situação de extremo perigo. A palavra de Deus vai nos dizer que Moisés orou a Deus. E Deus respondeu a Moisés.
e respondeu a Moisés com uma outra pergunta. E Deus é o mestre das perguntas constrangedoras. Moisés ora a Deus, e Deus responde a Moisés da seguinte forma: por que você clama a mim? Por que você está orando a mim? No verso 15, Deus vai dizer: por que clamas a mim? Dê uma ordem ao povo, ordene ao povo para que ele marche, para que ele continue a sua jornada. O povo não deve parar, o povo deve continuar a sua jornada. Verso 19 e verso 20, a palavra de Deus vai dizer que nesse momento, o Espírito de Deus, a presença de Deus, passou agora para a retaguarda de Israel, protegendo o povo dos egípcios. E nesse meio tempo também, Deus promete a Moisés que iria abrir o Mar Vermelho, e foi justamente isso que aconteceu. Deus fez soprar um forte vento oriental, que vinha norte, sul, leste, oeste, né? Norte, sul, do leste, vento que veio do leste, e esse vento, então, fendeu o Mar Vermelho se abriu, os filhos de Israel atravessaram esse mar. A palavra de Deus diz que fizeram isso com os pés enxutos. E, por fim, o texto também nos diz que os cavalos de Faraó, 600 cavalos de Faraó, foram afogados nesse mesmo mar. Amém? Amém? Esse é o resumo da nossa história. Nós conhecemos essa história muito bem. Agora eu queria fazer aqui algumas considerações e também aqui algumas aplicações para nós. A primeira delas, meus irmãos, é que também nós somos filhos de Deus e filhos das promessas de Deus. Nós somos o Israel celestial. Então, como filhos de Deus, nós também já fomos libertos do Egito. Deus, em algum momento da nossa história, Ele já entrou na nossa vida e Ele já nos libertou. Nós já fomos livres da opressão desse mundo e também da escravidão do pecado. Jesus já fez essa obra em nós. Nós ouvimos a sua voz. Ele nos chamou à liberdade e nós, atendendo a esse chamado, nós fomos resgatados do Egito. Deus nos tirou do Egito com um braço forte e com mão estendida. Cada um de nós tem esse testemunho muito próprio, muito particular, do braço forte e da mão estendida de Deus a nosso favor, nos libertando dos nossos pecados e nos libertando das nossas escravidões e opressão. Nesse exato momento também, todos nós estamos indo para a terra prometida. Nós, como aprendemos aqui pela manhã, Deus está nos chamando para essa cidade que Ele já construiu para nós. Então é para lá que nós estamos indo, para Jerusalém celestial. Nós todos estamos indo para esse lugar, mas nós ainda não chegamos lá. Nós ainda estamos em trânsito. Nós ainda estamos em peregrinação. E enquanto estamos ainda em trânsito nessa peregrinação, temos ainda a presença dos nossos inimigos. E esses inimigos, eles são reais. Eles são fortes, eles são numerosos, e Deus nos chama a enfrentá-los diariamente. Eu sei que amanhã é segunda-feira e talvez você tenha um tanto de inimigo te esperando na segunda, te esperando na terça, te esperando na quarta, te esperando na hora que você vai deitar na sua cama, quando você apaga a luz. Todos nós estamos indo para Jerusalém celestial, mas nós ainda estamos aqui. Nós ainda temos conflitos, nós ainda temos dilemas. E que inimigos são esses, irmãos, que tanto nos fustigam, que tanto nos oprimem, que tanto nos perseguem? O primeiro deles é a nossa própria natureza ainda pecaminosa. E muitas vezes a nossa natureza pecaminosa nos prende em laços de incredulidade. Nós não conseguimos confiar totalmente ainda em Deus, nós somos ainda imperfeitos, nós ainda estamos em obra. Nós ainda temos um coração, muitas vezes, inclinado para a idolatria. Nós temos a tendência de idolatrar tanta coisa. Idolatramos o marido, idolatramos a esposa, idolatramos os filhos, idolatramos o dinheiro, idolatramos as nossas posses, a nossa saúde, a nossa beleza. Somos tão apegados a tudo isso. Ainda achamos que se nós perdemos algum desses itens, a nossa vida não terá mais sentido. E nós temos ainda esse coração tão apegado a essas coisas.
Nós ainda não somos, de fato, plenamente libertos por Deus. E também nós nos acostumamos, muitas vezes, com as propostas do Egito, com os alimentos que o Egito nos oferece. Claro, nós estamos indo para casa, mas nós ainda temos saudades da cebola do Egito, do alimento do Egito, das guloseimas do Egito, das atrações do Egito, das coisas boas, sedutoras que nós deixamos para trás, e muitas vezes nós flertamos com elas. Nós ainda continuamos flertando com as trevas, somos filhos da luz, mas quantas vezes nós ainda flertamos com as trevas e todas as suas seduções? Temos o Egito que nos persegue, ali como o faraó fez com os filhos de Israel. E também diante de nós ainda temos outro inimigo terrível, que é aqui o mar. Apenas uma informação importante para a nossa reflexão: o mar nas Escrituras e para os filhos de Israel sempre foi um símbolo do desconhecido, do imponderável, do amedrontador, daquilo que nós não conseguimos controlar. Se nós lemos Apocalipse, por exemplo, você vai ver que é do mar que os grandes inimigos de Deus se apresentam. Então, quando o povo de Israel fala acerca do mar, eles têm isso em mente: o lugar dos inimigos de Deus, lugar do desconhecido, daquilo que nós não conseguimos ver, nós não conseguimos prever, e se não vemos, e se não prevemos, nós não controlamos. E se tem algo que todos nós precisamos, dentro da nossa natureza ainda incrédula e insegura, é controlar a situação. E aqui Deus, então, coloca o povo de Israel em xeque, numa situação limite, porque atrás nós temos aqui Faraó, atrás nós temos o pecado, atrás nós temos os inimigos sedutores que querem ainda nos prender, nos fazer ter saudade das cebolas do Egito, nos fazer ainda desejar morrer, mas no Egito, nos fazer novamente querer servir ao Egito. Nós temos essa questão, mas diante de nós temos um Deus que nos chama para avançar, mas nós recalcitramos, nós tememos porque tem o mar. Para onde será que Deus quer nos levar? Será que Ele vai nos afogar nesse mar? Será que Deus é tão bom assim? Será que Ele é tão fiel assim? Será que Ele sabe o que Ele está fazendo? Porque eu não estou vendo onde isso vai dar. Nós então temos esse cenário diante de nós. Irmãos, e num cenário assim, nós somos humanos. Nós somos de carne e osso, sangue. É inevitável que a gente tenha medo. Irmãos, viver não é uma tarefa fácil. Viver é uma tarefa extremamente arriscada. A vida é um risco. Nós somos tão vulneráveis. Nós somos tão fracos. Nós não conseguimos, com as nossas próprias forças, lutar contra os poderosos inimigos que se levantam. Seja ele da ordem que for, da categoria que for, seja o inimigo que está aí, batendo na porta agora do seu coração e trazendo tormento para você, trazendo medo para você, seja o inimigo do pecado, da escravidão antiga do Egito, ou seja, o inimigo do desconhecido e do imponderável. Nós realmente não conseguimos lidar com esses inimigos. Eles são violentos, eles são astutos, eles também são persistentes, eles recorrentemente, diariamente, constantemente querem se apoderar do nosso coração e fazer com que o nosso coração seja tomado de incredulidade. A questão é: o que nós devemos fazer quando nós estamos numa situação assim? Com os inimigos atrás de nós, um grande inimigo desconhecido à frente de nós, o que nós devemos fazer? A primeira coisa que devemos fazer é copiar Moisés, servo de Deus, e orar ao Senhor. Orar a Deus, falar com Deus, se apresentar diante dEle, com a alma nua, com o coração aberto, dizer dos seus medos, das suas angústias, das suas tentações, da sua vulnerabilidade, da sua incredulidade,
É muito interessante, irmãos, que às vezes a gente esconde até de Deus que está no nosso coração, como se Deus iria se escandalizar de alguma coisa que a gente fala e Ele não sabia. Ele sabe tudo, gente. Ele sabe tudo. A palavra do Senhor diz, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Então, a primeira coisa que Moisés fez diante de uma situação tão terrível como essa foi orar a Deus. Orar ao Senhor, o seu Deus. Falar com Deus é indispensável, é condição sine qua non, é condição fundamental para que a nossa alma não seja tomada de incredulidade e desânimo. A segunda coisa que nós devemos fazer diante de uma situação como essa, nós devemos obedecer a Deus e continuar a nossa jornada, a nossa caminhada. E é muito interessante porque justamente essa imagem que a gente deve ter, o mar à frente do povo de Israel. E Deus agora manda aos filhos de Israel que continuem marchando. Mas como assim marchar para dentro do mar? Marchar para dentro do desconhecido? Nós vamos entrar numa região que nós não conhecemos. Certamente esse mar vai nos engolir. Certamente nós seremos afogados. Mas é justamente isso que Deus nos chama, meus irmãos, nessa noite. Ele nos chama a marchar. Ele nos chama a obedecer a sua voz. E se Ele mandou que nós continuemos a nossa jornada, nós devemos nos levantar, colocar-nos sobre os nossos pés, os nossos joelhos e marchar. Diante de nós está a presença e a promessa de Deus. Ele não falha, Ele é fiel. E preste atenção aqui, porque Deus jamais irá fazer aquilo que cabe a nós. Se Deus nos manda marchar, essa é a nossa tarefa. Nós precisamos obedecer à voz de Deus. E Deus jamais irá fazer aquilo que é nossa tarefa, meus irmãos. Portanto, se diante de você existe um imponderável, vá e faça o que Deus está dizendo que você deve fazer. Quais são as suas tarefas? Você é marido? Continue cuidando da sua esposa. Você é esposa? Continue amando e cuidando do seu marido, dos seus filhos. Você tem trabalho? Trabalhe. Você tem os inimigos te rodeando por todos os lados? Enfrente os seus inimigos. Mas não pare. Continue fazendo aquilo que Deus te colocou como tarefa. É a obrigação sua. Cumpra as suas tarefas. Continue cumprindo as suas obrigações. Continue marchando. Não pare. Porque se você parar, Faraó vai vir e vai engolir você. Você vai ser novamente escravizado. O seu coração vai ser tomado de incredulidade. Você vai voltar ao Egito. Irmãos, nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não retrocedemos. Nós não vamos voltar para o Egito. Nós já lançamos mão das bagagens do Egito. E agora nós percebemos que Deus nos chama e Ele é fiel. Nós agora somos chamados a marchar. Nós não vamos olhar para trás. Mesmo que diante de nós esteja um grande mar, e nós temos medo de enfrentar o que nos espera. Deus já havia dado a promessa ao povo de que iria libertá-lo. Já havia operado sinais e maravilhas diante de Faraó. O plano dele não havia mudado. Ele iria cumprir tudo o que prometeu ao seu povo. Nós precisamos agir assim. Diga ao povo que marche. Deus jamais irá fazer aquilo que é nossa responsabilidade, o nosso dever. Mesmo não sabendo o que Deus fará, nossa responsabilidade é obedecer às ordens de Deus, aquelas que Ele já nos mandou, e sem olhar para trás. Muito bem. Quais são as promessas que nós temos quando nós agimos assim? A primeira promessa que nós vemos aí, no verso 18, no verso 20, é que Deus irá proteger o seu povo de todos os seus inimigos. Deus irá nos proteger. Para eles, para os nossos inimigos, a ação de Deus será sempre trevas e confusão, mas para o povo de Deus será sempre luz e sempre será direção. Eu acho isso fantástico.
Muitas vezes as pessoas olham para a nossa vida e veem a nossa vida com aparente derrota. Tudo de perna para o ar. Tanta luta, tanta coisa que não deveria ter acontecido, tanto sofrimento, tanta tristeza, e as pessoas olham e falam: ah, você é um derrotado. Ah, você está perdido. Não tem mais jeito para você. Deus te abandonou. Então agora pragueje e morra, né? Como diz lá a esposa de Jó. Muitas pessoas olham para a nossa situação e veem um tanto de coisa errada. Mas a palavra de Deus diz que para nós não, gente. Por essa mesma situação, Deus nos ilumina para que a gente possa ver a sua bondade e o seu propósito. Irmãos, Deus tem propósito. Deus tem um plano para tudo que acontece na nossa vida. Não permita que as trevas da incredulidade seguem você, para que você não consiga perceber os planos de Deus a seu respeito. E são pensamentos de paz, e não são pensamentos de mal. Deus é bom. Nós não cantamos isso, irmãos. Que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Irmãos, nós precisamos crer no nosso Deus. Sim, os nossos inimigos podem rir de nós. As pessoas podem dizer: ah, ele é um derrotado, ele é um infeliz. Mas quando nós olhamos para Deus e somos iluminados pela sua presença e compreendemos os seus propósitos, nós então percebemos e podemos falar: Senhor, perfeitos são os seus caminhos. Justos e verdadeiros são os seus caminhos, grandes são as suas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome dEle. E quando nós fazemos isso? Quando nós somos iluminados por essa fé e de forma obediente nós marchamos, irmãos, para a direção que Deus nos mandou marchar, a palavra do Senhor diz que Ele vai fazer soprar o seu vento. A presença do seu Espírito. Ele vai soprar diante de nós a sua doce presença, o seu hálito. E assim Ele vai abrir um mar diante de nós. Ele vai fazer com que nós possamos passar pelo mar com os pés secos, ou seja, em segurança. Mesmo nós não conhecendo os perigos desse mar, a palavra do Senhor diz que Ele vai nos guardar. Ele estará conosco. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça irá perecer. Nada vai nos faltar. Ele estará conosco. O vento gostoso do hálito de Deus, o Espírito do próprio Deus, há de abrir diante de nós esse mar. Você se lembra quando os discípulos estavam ali amedrontados no barquinho, com medo do barquinho ir a pique? E aí a palavra do Senhor diz que Jesus se levanta, Ele repreende o mar. Aí um discípulo pergunta para o outro assim: quem é esse? Quem é esse? Quem é esse que o próprio mar e o vento lhe obedecem? Esse é o Deus poderoso. Esse é o Espírito de Deus. Quando Ele sopra, o mar se abre diante de nós. Talvez você esteja aí olhando para o mar vermelho. Saiba de uma coisa: você não vai conseguir passar por esse mar. Deus não vai pedir de você algo que você não pode fazer. Porque tem coisas que nós conseguimos fazer, que é marchar. Mas tem coisas que nós não conseguimos fazer, que é abrir o mar. Que é o milagre. Que é o sopro de Deus. Isso Deus vai fazer por nós. Sim, Deus sabe que você não tem força. Deus sabe que a sua fé é tão trôpega, tão pequena. Mas não tenha medo. Não tenha medo, a presença de Deus está com você. O seu fôlego está com você. Ele vai soprar. E Ele vai abrir diante de você o mar. Os seus inimigos não irão tragar você. Você não irá se afogar. Deus não permitirá de forma alguma que você se perca. Ele está com você. Está escrito: nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Eu me lembro de uma historinha que é contada de um rapaz que ele estava andando à noite assim num lugar desconhecido, e ele então
tropeça e cai assim numa ribanceira, não é? Mas antes dele cair, ele consegue de pendurar assim uns galhos assim de árvore, umas raízes de árvore, e ele fica ali de pendurado. Uma escuridão tremenda, ele não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz, e na hora do desespero a gente ora. Assim espera-se que a gente faça, né? E ele orou falando: Deus, o que eu faço agora? Estou aqui de pendurado. Deus, me diga o que eu preciso fazer. Aí ele ouviu aquela voz de Deus dizendo para ele: solte as mãos. E ele orou novamente: Deus, o que eu faço agora? E mais uma vez, a voz de Deus dizendo para ele: solte as mãos. E ele, terceira vez, orou: Deus, o que eu faço agora? E mais uma vez, aquela voz gostosa de Deus: solte as mãos. Ah, mas ele não soltou as mãos. Ele passou a noite toda ali de pendurado. Aí a noite se foi, e quando ele começou, os primeiros raios de sol, ele conseguiu enxergar melhor, e quando ele olhou para baixo, ele estava a 5 centímetros do solo. Muitas vezes, irmãos, em algumas situações da nossa vida, nós ficamos de pendurado, ficamos imóveis. Nós não enxergamos um palmo na frente do nariz, é verdade. Mas quando nós vamos ao Senhor em oração, Deus diz: vai, marche. Solte as mãos. Não fica aí não, você vai morrer se você ficar aí, você vai se cansar. Eu tenho tudo sob controle, confia em mim. Eu estou com você, solte as mãos. Talvez você esteja aqui nessa noite esgotado, esgotada, com a alma vazia, angustiada, e muitas vezes por conta dos inimigos, por conta das lutas, por conta das incertezas, das decisões que você não pode postergar. Mas a palavra do Senhor para você nessa noite é: solte as mãos. Não tenha medo. Confie em mim. Faça a sua parte. Tome as suas decisões. Mas busque a minha presença e confie na minha fidelidade. Eu não vou deixar você. Eu estarei com você. Eu vou cuidar de você. Não tenha medo do amanhã. Continue sendo aquilo que você precisa ser. Cumpra as suas tarefas. Mate o seu leão a cada dia. Continue vivendo, mas confie em mim. Confie na minha fidelidade e no meu amor. Irmãos, Deus não nos decepciona. Deus não nos decepciona. Ele nunca nos abandona. Ele sempre estará conosco. E Ele sempre será fiel. Amém? Amém. Permita que o sopro de Deus possa soprar essa palavra no seu coração nessa noite. Vamos orar. Ó Senhor, nosso Deus bendito, mais uma vez, nós te damos graças por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós sabemos a sua fidelidade, nós temos experimentado o seu amor. Ó Deus, mas quantas vezes também a nossa alma é tão frágil, tão insegura, Deus. Mesmo tendo experiência da sua libertação, da sua bondade, nós ainda somos tão vacilantes. Ó Deus, e nós ainda estamos nesse mundo, nós ainda estamos nessa carne, nós ainda passamos por tanta luta, Senhor, por tantas angústias. Ó Deus, ó Senhor, e como é muitas vezes inevitável que o nosso coração seja tomado por ansiedade, pelo medo, pelo desânimo, pela falta de fé, pela incredulidade. Mas nessa noite a tua palavra diz que o Senhor continua sendo bom, que o Senhor é Deus, que o Senhor fez a promessa, o Senhor há de cumpri-la, que mesmo o Senhor permitindo que a gente trilhe caminhos tão inesperados, que muitas vezes parecem conflitar com o seu amor, conflitar com a sua graça,
conflitar com seus propósitos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não falha, o Senhor não se engana, o Senhor é bom. Ó Deus, nos lembre nessa noite de tudo aquilo que Tu és. Deus, diante de nós temos esse mar tão grande, tão amedrontador. Nós não sabemos o que irá nos acontecer nessa semana. Nós temos tantas interrogações. Mas nessa noite, a Tua palavra nos encoraja, Senhor, a nos levantarmos e a marcharmos. Faça isso, que o Teu Espírito possa nos encher da Sua própria presença, para que possamos, de forma obediente, marchar. E nós Te suplicamos, Senhor, faça aquilo que nós não conseguimos fazer. Abra diante de nós esse mar. Dissipa os nossos inimigos. Traz luz para os nossos medos, Senhor, para que possamos ver a Tua presença em tudo. Para que possamos, iluminados pela Sua palavra, iluminados os olhos da nossa fé, para que possamos contemplar os Seus propósitos, os Seus caminhos, as Tuas obras. Ó Deus, muito obrigado. Porque muitas vezes, mesmo nós não crendo, eu sei que o Senhor continuará fiel e não nos abandonará jamais. Esteja com o Seu povo, Senhor, hoje e sempre. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, 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 amém. Domingo e semana abençoada a todos, meus irmãos. Não vá embora sem tomar um cafezinho conosco. Nós temos ali um café, Eleni, um chazinho, um café gostoso ali na portaria. Participe conosco. Quero agradecer também a presença dos nossos visitantes. Que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém.